Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Eu quero falar com você hoje sobre estamos de passagem. Estamos de passagem por aqui. Todos temos um caminho a percorrer. O nosso próprio processo, o nosso processo individual. E a caminhada cristã não é uma caminhada de glória, mas uma jornada de morte. Morte para as coisas desse mundo. E para entendermos isso, nós precisamos entender como funciona o reino de Deus. Veja, Jesus chamou Judas de amigo e Pedro de Satanás, em duas ocasiões distintas, mas que tinham o mesmo destino, a cruz. Enquanto Judas trabalhava para colocar Jesus na cruz, Pedro o queria livrar da crucificação e por isso Jesus chamou Judas de amigo e Pedro de Satanás nessas ocasiões que acabamos de falar. Porque os nossos amigos são aqueles que nos levam para a cruz. Entenda isso. Mateus 16, 23 diz: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus nos mostrou aqui que Satanás trabalha para que os homens façam as suas próprias vontades e não a de Deus, para que o ser humano se ocupe pensando nas coisas dessa terra. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é essa: a sua pátria está no céu. Nós falamos muito sobre isso aqui e é algo que nós não podemos esquecer. De igual modo, Filipenses 3, verso 17 diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que eles são inimigos da cruz. Veja, Paulo estava lembrando, já alertei vocês sobre essas pessoas, mas vocês não estão me ouvindo. Verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, são os próprios desejos, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo ensinava pelo exemplo. Na verdade, o exemplo é o único caminho para se ensinar algo a alguém. Aqui ele pede aos filipenses que eles sejam imitadores dele e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. E em 1 Coríntios 11, 1 ele diz: sejam meus imitadores, como também sou de Cristo. Ele deixa claro que devemos seguir aqueles que estão seguindo a Cristo. E algo que precisamos entender é que Cristo, Jesus, nunca chamou ninguém para assisti-lo, mas para segui-lo. Há uma diferença. Quando você segue alguém, você segue os seus passos. Você não está somente assistindo o que ele está fazendo. É uma diferença. Em contrapartida, vemos que Paulo faz um alerta. Olha, há alguns andando entre nós que são inimigos da cruz. Mas de que forma uma pessoa pode ser inimiga da cruz? Ele deixa claro: pensando só nas coisas terrenas, vivendo por prazeres e alegria momentânea. E por que a Bíblia nos diz isso? Para nos direcionar na caminhada, meu irmão, minha irmã. Como seres humanos, nós somos totalmente influenciáveis. Se convivemos com a pessoa por algumas semanas, logo passaremos a ter os hábitos parecidos. Se convivermos por alguns meses, logo passaremos a ter gostos parecidos. Se convivermos alguns anos, logo passaremos a ter crenças parecidas. E assim a nossa vida vai ser semelhante àquelas pessoas que nós estamos convivendo. E assim passamos a ter o mesmo destino que essas pessoas têm. E Deus quer que você complete a caminhada chegando no céu. A Bíblia é clara quando ela fala: as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Mas o mesmo princípio se aplica para as pessoas boas, para as boas companhias. Então, ande com pessoas que aqueçam o seu coração com as coisas do céu e não pensam somente nas coisas terrenas. Entenda isso. As que pensam somente nas coisas terrenas são inimigas da cruz. Nós acabamos de ler. E observe sempre as pessoas para você conviver por 3 níveis de critério. Sabe, tenha 3 níveis de critério para você se relacionar com as pessoas. O primeiro, os frutos. Quais são os frutos que essa pessoa tem na vida? Segundo, quais são as práticas e atitudes que ela tem? O que você sempre vê ela fazendo? As práticas revelam as prioridades das pessoas. Vejam quais são as práticas que ela tem. E terceiro critério, o que ela fala
condiz com os seus frutos e com as suas práticas? Ou ela fala por falar? Ela não vive o que ela fala. Observe isso. Os frutos, as práticas e a coerência. Agora vai ficar mais fácil você escolher com quem você deve andar. Escolha aqueles que são visivelmente conterrâneos da nossa pátria celestial. Aqueles que buscam viver uma vida coerente, não uma vida perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas os que vivem uma vida com coerência entre aquilo que falam e aquilo que fazem. C.S. Lewis diz: se você ler a história, verá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram exatamente os que mais pensaram no mundo por vir. Nós temos que pensar lá. Nossa pátria está lá. Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: busque as coisas do alto. Colossenses 3, verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram. Vou repetir. Porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta justamente com Cristo. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele. Nós já morremos. Nós já morremos para nós mesmos. Cristo é a vida que nós temos. Nós precisamos viver isso. E essa chave já não é sobre o outro. É sobre mim, é sobre você. Nós precisamos ser aqueles que vão inspirar pelo exemplo. Precisamos ser aqueles que buscam as coisas do céu, não as terrenas. Uma vez que decidimos viver a vida de Cristo, nós precisamos entender que Cristo morreu para suas próprias vontades. Que Cristo decidiu ir na contramão do mundo. Foi aquele que decidiu dar a outra face e que decidiu ficar calado diante de seus acusadores, que não buscou vingança. Isso é muito difícil, mas é necessário. Para viver isso, você vai ter que deixar o seu orgulho de lado, as vaidades do ego que sufocam a nossa paz, que nos fazem querer sempre mais. Deixar de correr atrás de dinheiro e de sucesso desesperadamente. Eu não estou defendendo que você tem que ter uma vida medíocre aqui na terra, fazer um voto franciscano de pobreza como se isso fosse lhe garantir a vida eterna. Não, eu estou dizendo para você ter as coisas lá do alto, do céu, como mais importantes, como prioridades. À medida em que trabalha, estuda, compra, vende, tem como você ter uma vida boa, sabe? Sem comprometer a sua essência, o seu destino. Então entenda, a Bíblia está dizendo: busquem as coisas lá do alto. Não há como buscar as coisas do alto olhando para a terra. O seu socorro está no céu, a sua esperança está no céu, o seu destino é o céu, a sua segurança vem de Deus e ela precisa vir de Deus. Então não olhe para esse mundo procurando justiça, porque esse mundo não é justo. Você vai se frustrar. E se já se frustrou, comece a olhar para a justiça de Deus. Não espere que a solução dos seus problemas virá de Brasília, como esse ano é um ano político. Não se desgaste por algo que foge do seu controle. Faça a sua parte, ore, interceda, seja justo, mas saiba que o seu socorro está no céu. Charles Spurgeon disse: viva de tal forma que o céu seja a sua casa e a terra apenas a sua passagem. Terceira e última chave para encerrarmos: alimente a versão certa. Colossenses 3, verso 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Então entenda, dentro de você existem duas versões, a espiritual e a terrena. E só existe um jeito de você matar qualquer uma delas: não alimentando elas. Se você quer matar o seu espírito, não dê alimento a ele. Então não ore, não escute a palavra, não busque Deus e está tudo certo, ele vai morrer aos poucos. Se você quer matar a sua versão terrena, não dê aquilo que ele deseja. E você sabe o que a sua carne quer. Eu não vou falar porque é o Espírito Santo que vai te conduzir. E a Bíblia é clara aqui: abandone essas práticas. Lá no verso 8 de Colossenses 3, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Eu falo isso para o seu bem, para o meu bem. Eu não quero que você se perca no caminho. Então alimente o seu espírito. Comece o dia lendo a palavra, um trecho que seja, nem que seja 10 minutos. Comece o dia orando, agradecendo, adorando, tentando escutá-lo. Isso vai fortalecer o seu espírito e, consequentemente, a sua vida vai ser mais frutífera. Às vezes eu vejo pessoas sem esperança, sem força para viver, sem alegria, sem brilho nos olhos. E me dói porque eu sei que se elas colocassem isso que eu estou falando em prática,
a vida delas seria bem diferente. Mas eu não posso fazer por elas. Escolher as suas prioridades. Quem escolhe as prioridades são as próprias pessoas. O que eu posso fazer é o que falamos aqui hoje. Tentar estimular, tentar colocar lenha na fogueira, tentar ser um exemplo, levar uma palavra de vida para você. Mas entenda, tem coisas que é só você que pode fazer por você mesmo. Escolha alimentar o seu espírito. Só você pode. É como uma fogueira, uma chama, ela precisa ser alimentada. A.W. Tozer disse: a vida espiritual não se mantém por si mesma. Ela deve ser alimentada continuamente. A vida espiritual não se mantém por si mesma, ela deve ser alimentada continuamente. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é pura, que é eficaz, Deus. Obrigado por essa pessoa que me escuta. Eu intercedo por ela, Pai, para que o Senhor traga as coisas do céu para a vida dela. Para que o Senhor traga, Pai, discernimento, força, graça, sabedoria, abundância. Traga colheitas abundantes para a vida dela, Pai. Que hoje seja um dia de respostas do céu, um dia de boas notícias, um dia de paz, um dia de alegria. Um dia onde ela consiga olhar para as coisas e se alegrar no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por mais um dia estarmos aqui, colocando lenha nessa fogueira, despertando todos os dias. E se você lembrou de alguém, envie essa mensagem. Deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Há algo a ser feito na vida das pessoas e você pode ser um canal de Deus para que isso aconteça, amém? Nos siga no Spotify, no YouTube, tem muita coisa vindo por aí. Eu espero você aqui amanhã e eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.